Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Sabe, cada pensamento nosso, cada batida do coração, cada movimento que a gente faz, no fundo de tudo isso tem uma força invisível, absurdamente rápida: a bioeletricidade. É, tipo a linguagem secreta que as nossas células usam para conversar entre si, o sistema operacional que faz a gente, bom, estar vivo. Já parou para pensar nisso? O que a alegria de uma lembrança, a dor de um arranhão e a simples decisão de levantar o braço têm em comum? Parece que são coisas totalmente diferentes, né? Pois é, mas a resposta está numa corrente elétrica que percorre o nosso corpo o tempo todo, a cada milissegundo. E essa corrente não é uma coisa aleatória, não. Ela flui por uma rede biológica incrivelmente complexa. É como se a gente tivesse uma fiação interna que coordena absolutamente tudo o que a gente é e faz. E tá aí ela, o sistema nervoso. A gente está falando de bilhões de células especializadas, os neurônios, todas interconectadas, como se fosse uma internet biológica gigante. Essa rede que permite, por exemplo, o reflexo de tirar a mão do fogo num piscar de olhos. A comunicação toda acontece por impulsos elétricos. É por isso que, para entender como a gente pensa, sente e age, a gente precisa entender a bioeletricidade. Os protagonistas dessa nossa história são as chamadas células excitáveis. Os neurônios, claro, são os especialistas em comunicação. Mas as células dos nossos músculos também fazem parte desse clube. É o trabalho em equipe deles que transforma um pensamento tipo "vou pegar aquele copo" em uma ação de verdade, como o músculo respondendo a esses sinais elétricos. Então, para a gente entender a mensagem, primeiro a gente precisa conhecer o mensageiro, né? Vamos dar uma olhada de perto na estrutura de um neurônio, que é a unidade fundamental dessa rede elétrica toda? Olha só que interessante a estrutura de um neurônio. Parece que ele foi perfeitamente desenhado para sua função: receber, processar e enviar sinais. Vamos focar nas partes principais dele: os dendritos, o corpo celular, que a gente chama de soma, e o axônio. Cada pedacinho desses tem um papel vital nesse fluxo de informação. Então, a chave é entender esse fluxo. Pensa assim, os dendritos são como as antenas, eles captam os sinais de outros neurônios. O soma, ou corpo celular, funciona como uma central que integra todas essas informações. E quando a decisão de disparar um sinal é tomada, o axônio entra em cena. Ele é como o cabo que transmite o impulso elétrico para o próximo neurônio da fila. Mas calma lá. Antes de um neurônio poder disparar qualquer sinal, ele precisa estar preparado, carregado e pronto para a ação. Vamos entender o que acontece quando ele está quietinho, no seu estado de repouso. Mesmo em repouso, o neurônio não está inativo, de bobeira. Ele mantém uma diferença de carga elétrica entre o lado de dentro e o lado de fora. Isso é o que chamamos de potencial de repouso. A melhor analogia é pensar numa pilha, uma bateria novinha, cheia de energia potencial, só esperando o estímulo certo para descarregar. Certo. E como essa carga é criada? O segredo todo está na distribuição desigual de íons. Íons são basicamente átomos com uma pequena carga elétrica. Fora da célula está lotado de íons de sódio, que tem carga positiva. Dentro tem mais íons de potássio, que também são positivos, mas tem também umas proteínas bem grandes com carga negativa que ficam presas lá dentro, não conseguem sair. E esse equilíbrio delicado é mantido por 3 fatores principais. Primeiro, existe uma bomba na célula que fica o tempo todo jogando mais cargas positivas para fora do que para dentro. Segundo, tem aquelas proteínas negativas que ficam presas lá dentro. E terceiro, que é talvez o mais importante, a membrana deixa alguns íons de potássio positivos vazarem para fora. Com isso, o lado de dentro fica com menos carga positiva, ou seja, fica negativo. Isso não é só teoria, viu? Os cientistas conseguem medir essa diferença de potencial na prática. Eles usam um eletrodo minúsculo, um microeletrodo, e provam que o interior do neurônio é de fato eletricamente negativo em relação ao exterior. E o valor dessa carga num neurônio humano típico é de mais ou menos menos 70 milivolts. 70 milésimos de um volt. Pode parecer uma voltagem minúscula, mas para uma célula, isso representa uma energia potencial enorme, prontinha para ser liberada. Ok, o palco está montado, a bateria está carregada, agora vem a parte principal do show, o momento em que o neurônio finalmente dispara o seu sinal, o potencial de ação. O potencial de ação é a faísca, é uma onda elétrica que funciona num esquema de tudo ou nada. Por isso que um toque leve pode não ser sentido, mas um toque um pouquinho mais forte dispara uma sensação completa. O estímulo precisa cruzar um certo limite para disparar o sinal, e por um instante a polaridade da membrana se inverte.
Essa inversão, essa é a mensagem, é o bit de informação do sistema nervoso. Esse gráfico aqui é um clássico e mostra a jornada elétrica completa do potencial de ação. Dá uma olhada nessa subida vertiginosa, que é quando o interior fica positivo, e logo depois a queda super rápida para restaurar o estado de repouso. E o mais impressionante, esse evento todo acontece em apenas alguns milissegundos. Vamos detalhar essas fases olhando para o gráfico. Tudo começa quando um estímulo atinge o tal do limiar, ali em torno de menos 55 milivolts. Isso dispara a abertura dos canais de sódio, o sódio entra com tudo na célula e o interior fica positivo, é a despolarização. Imediatamente esses canais se fecham e os de potássio se abrem. O potássio sai, levando as cargas positivas embora e restaurando a negatividade. É a repolarização. E tem até aquele mergulho extra no final, a hiperpolarização, antes de tudo voltar ao normal. Então, para resumir, a diferença é gritante. No repouso, a célula é negativa por dentro por causa daquele vazamento de potássio para fora. No pico da ação, ela se torna positiva por dentro por causa da entrada massiva de sódio. É essa dança dos íons que cria o sinal elétrico. Tá, mas como é que esse evento microscópico e ultra rápido se traduz em algo tão complexo como a nossa consciência ou um movimento? A resposta está na escala e no padrão que isso cria. Pensa em cada potencial de ação como se fosse uma única letra. Sozinho não significa muita coisa, mas quando bilhões de neurônios disparam esses sinais em padrões complexos e sincronizados, eles formam as palavras e as frases que compõem os nossos pensamentos. E o mais incrível, quando a gente aprende algo novo, o cérebro está literalmente fortalecendo certas sequências dessas frases elétricas, tornando-as mais fáceis de disparar no futuro. Essa é a linguagem do cérebro. E no fim das contas, tudo se resume a isso. Desde a decisão mais simples até a emoção mais profunda, tudo está codificado nessa linguagem elétrica. Entender essa faísca é entender a nós mesmos em um nível fundamental. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A beleza e o mistério estão em como esses pulsos elétricos, que são incrivelmente simples e rápidos, ocorrendo em uma escala gigantesca, conseguem se organizar para criar a experiência rica e complexa de ser consciente. A faísca da vida, de fato.